Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Foi-nos passado esta lição aqui para reflexão, o item 24 do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico pelo Espírito de Emmanuel. E antes mesmo de procurar compreender a passagem evangélica, eu fui até a Bíblia, para assim poder estudá-la um pouquinho melhor e poder compreender essa citação evangélica aqui. Paulo aos Romanos 14:19, assim o diz: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Quando eu li isso primeiramente, eu falei assim, pensando aqui comigo, foi embora. No reino interior. E contribuir para a paz e edificação do próximo. Deixa eu ver o que está escrito na Bíblia. A Bíblia vem trazendo no item 14 o título de A Tolerância para com os fracos na fé. E antes de chegar no 19, que é esse versículo, vem falando assim, a liberdade e a caridade. Eu peguei uma Bíblia mais antiga que vem colocando subtópicos. E isso melhora muito a gente poder entender o que está querendo dizer. E quando a primeiro momento eu vi isso no reino interior, eu falei, nossa, mas é o que nos é ensinado todos os dias, até nos estudos espíritas, e também a gente percebe isso em outras religiões, a maneira como eles falam, Nós olharmos para dentro da gente, podermos aprender um pouquinho com as atitudes do Cristo e assim tentar explanar um pouquinho ou vivenciar um pouquinho rumo a algo de bom, E aí eu peguei e falei, vamos começar então para ver o que quer dizer esse sigamos, pois. E começa assim: não podemos esperar, porquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Difícil mesmo. Muito devagar. Muito difícil. Ontem a gente, em estudo, posso falar sobre isso, claro, que hoje em dia, em razão da evolução dos meios de comunicação, da informatização, um amigo foi feliz em colocar que os jovens de hoje, que é o futuro da nação, logicamente, estão um pouquinho aquém de querer buscar em razão das facilidades da vida informatizada. Nós percebemos hoje que a crença na religiosidade, a busca por isso, tá difícil. Quando você começa a falar alguma coisa desse tipo, você é enfadonho, você é chato, e isso dá um desprestígio na situação que merece uma importância muito grande. E podemos perceber que vários são os povos, várias são as religiões, que quando você trata com o próximo essa questão de uma transformação, de uma busca de respeito, de amor para com o próximo, é tudo difícil, é tudo vagaroso. E a gente também não pode ficar querendo que isso seja rápido demais, até porque cada um está num grau maior ou menor de compreensão dos fatos,
e também de vontade, né? Uns têm mais vontade de querer aprender e põe em prática, outros têm menos vontade, só escuta, observa, outros não estão nem aí. E aí, isso, de certa forma, atrasa o processo evolutivo nosso. Porque, independente da crença de se você acredita em Jesus, acredita em qualquer outro ser, na força do universo, existe algo de bom, e esse bom, ele vai prevalecer, ele tem que prevalecer. E a vitória para que a gente consiga é, de fato, começando pelo nosso reino íntimo. E esse reino íntimo, ele é difícil, porque você fechar a porta do quarto, parar, estudar, refletir, é chato. É mais legal você ligar a televisão, você ir fazer alguma outra coisa, mas ler um trecho bíblico ou qualquer palavra edificante é difícil. E é o pequeno gesto interno que faz com que você vá para o mundo externo, movendo um devagar juntamente com o outro, fazendo com que a massa siga adiante. E isso não é fácil. Por quê? Porque a gente não consegue vivenciar e melhorar a situação interna nossa. Além de não conseguir, muitos não querem, né? Quando eu coloco aqui que nós não vamos conseguir, não estamos conseguindo, melhor falando, é porque a gente também não está buscando. Então a gente percebe que é tudo devagar. Agora imagina se tiver uma melhor procura, você ignorar, deixar de lado aquilo que não importa tanto e começar a se motivar para tal. É algo que vai contribuir logicamente para a paz e para fazer com que aquele que não tenha mais interesse busque interesse em querer aprender. E ele continua: não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Quando a gente começa a estudar, eu falo particularmente pela doutrina espírita, participando de grupos de estudos, você começa a ter que as coisas ficam um pouco mais. É fácil, ficam fáceis as coisas, né? Ou menos difícil. Porque quando você para, lê um texto, absorve e põe em prática, mediante uma situação dificultosa, que você não está alimentando aquilo com mais cólera, com mais ira, com mais raiva, você já silencia, você já aprendeu algo. E isso é maravilhoso. Há coisas que nos chateiam no dia a dia, que ao invés de você proferir algo para ser agressivo, você silencia, poxa, já deu um passo positivo. E agora você, quando recebe algo de ruim, você entende aquilo e consegue retribuir aquilo com um pensamento de carinho, um pensamento de respeito, uma palavra positiva, ou emanar um pensamento bom para aquela situação ou para aquela pessoa que o construiu a fim de te estragar, você já está vencendo bastante. Você já sim está no caminho da edificação. E, consequentemente, você é um daqueles que, perante a sociedade, até porque ninguém vive sozinho, esse negócio de que, eu quero ser uma ilha, eu quero morar numa ilha. Mas nem a ilha está sozinha. A ilha tem a companhia do rio, independente de onde ela seja, do mar, ela tem companhia do peixe, ela tem companhia das plantas, dos animais, do ar, do sol, da lua. Então, ou seja, não está sozinho. Ele quer sim ter a infelicidade de dizer isso, porque parece que a pessoa perdeu a paciência, não quer ter paciência, mas a vida em sociedade é assim. A gente precisa, na esfera particular nossa, procurar assimilar as coisas com maior clareza e estudar, ter a fé raciocinada, porque é difícil você falar que é discípulo. Nós somos aprendizes a conquistar essa questão de discípulo. E quando a gente já nesse caminho já consegue perceber que algo bom está vindo para a gente, é diferente.
Você não é mais aquele que está abandonado, está se abandonando, né, para as coisas espirituais. Você já procura uma melhor clareza antes de falar alguma coisa. E aí ele vem e continua. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Eu falei assim, nesse plano? Como assim nesse plano? No plano terrestre? No plano espiritual? No texto tópico lá vai falar liberdade, caridade. Falei no plano terrestre, ensino, reino íntimo, coletividade. Parece que são palavras que não estão se cruzando. Mas nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Eu falei, agora ficou mais claro. Porque no primeiro, ele vem falar que a situação em sociedade, as grandes massas, é difícil. Mas agora ele vem falar que neste plano é fácil. Quer dizer, no plano do reino íntimo, no plano do seu interior, da sua compreensão, do seu estudo, sim. Porque quando você assimila algo, você já percebe, fala, nossa, cara, que coisa maravilhosa. Eu compreendi isso, eu aceitei isso. Aceitar é uma situação de compreensão. Que muitos pensam relacionados ao espiritismo a seguinte ideia: você tem que aceitar a dor e ficar quieto. Não, ficar quieto não. Você tem que agir, você tem que ter pulso, você tem que ir para cima. Em que sentido? Poxa, aconteceu isso porque ação e reação. Se eu tive uma reação ruim, eu aceito aquilo porque uma ação minha me moveu a tal, e em razão disso eu vou procurar o quê? Mudar esse fato. Para quê? Para melhorar, ter uma reação boa para mim. Então, quer dizer, no plano íntimo, o ensino evangélico, ele vai trazer para você, nossa, que bondade. Ou hoje alguém me irritou, algo fez algo ruim para mim e eu não revidei. Então, aquilo que eu escutei ontem do pastor, do padre, do palestrante espírita ou qualquer outro que seja, gostei. Você sai satisfeito, sorridente, fala, nossa, cara, não consegui ficar estressado. Até eu brinco com um amigo que o maior teste pra gente é o trânsito, né? Mas aí tem um dia que você não xinga, você fala, hoje eu tô iluminado, hoje tá legal. E continua. Bastará que o aprendiz se afeiçoe o mestre. Independente do mestre que você vai seguir, claro que você percebe que é uma pessoa boa, você pegando os ensinamentos dele, logicamente, você vai falar assim, nossa, o mundo é outra coisa. O ser humano é um ser incrível para fazer tanto bondade quanto burrice. Mas só que você afeiçoa as coisas boas, que é você, pouco importa se o outro pensa alguma coisa, porque aquele que pensa algo de ruim com você, para com você, esse ainda não se afeiçoou às bondades do Espírito, ou espirituais, ou de qualquer outro mentor. Que no meu caso eu considero, né, o Jesus, nosso irmão, Filho de Deus Pai. Enquanto o trabalhador expia questões no mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino externo estará dividido e atormentado sobre a forte tormenta. Cara, enquanto a gente só dá valor porque está do lado de fora e não para pensar que o reflexo lá está interno, a gente vai continuar turbulento. Nós temos que compreender as coisas sim, buscar estudar sim, porque se você não
tentar pôr em prática a vivência daquele mestre, daquele ser espiritual de luz. O que você está fazendo? Você vive agitado, você vive turbulento, você vive com ira, com cólera, e isso não é legal. A gente sabe que não é legal. Até porque tem vezes que a gente escuta uma palavra, uma mensagem, em qualquer situação, a gente se emociona. Você fala, nossa, o cara tá falando uma coisa, eu entendi o outro, eu vou usar aquilo para minha vida. Então a gente tem que aproveitar as pessoas que estão ao nosso redor, escutar. E se não tem capacidade para falar algo bom, fica quieto. Fala nada não. Não alimenta mais besteira não. Porque a pessoa, logicamente, ela vai no seu íntimo depois perceber que fui infeliz naquilo. Ela já enxergou o lado bom. E pode ser que ela venha até você e fale, nossa, eu fui bobo, fui besta em dizer aquilo. Me fez mal. E procura melhorar. E quando ela começa a se afeiçoar, melhorar o seu reino íntimo, ela achou algo legal, algo de ruim, entendeu, está estudando, vai trabalhar, vem até você e reconhece. Ela reconhecendo, ela está produzindo algo bom. Ela algo bom com você e você com ela, os dois movimentam uma outra terceira pessoa, uma outra situação que assim começa a fazer aquela corrente maravilhosa. E isso é a edificação de um ajudando o outro. E continua. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia de justo entendimento. Estamos em graus diferentes. Uns procuram estudar mais, outros menos. E o que nos compete ao desequilíbrio de forças em homenagem do mal é especificamente, eu falo assim, que é o tal da fofoca. É sempre um que vem e fala para você em prol daquele outro, para prejudicar aquele outro. Você já reparou que quando alguém te fala alguma coisa, você não dá seguimento? Aquela pessoa que te falou entra em contato com um outro e fala, você ficou sabendo disso? A pessoa fala, não. Mas o Bruno não te falou? Não. Mas ele não é seu amigo? É. Então não entendi. É claro que não entendeu. Você falou aquilo para mim, você contou aquele algo ruim para mim e eu penso comigo. Senhor, ilumina a cabeça desse cidadão. Porque ao invés de ele estar falando algo divertido, contando uma piada, falando algo de bom, algo de produtivo, ele está disseminando alguma coisa em prol daquele outro coleguinha. Será que aquele coleguinha que ele está atacando, falando que não sabe nada, realmente não sabe nada? Ou é ele que está em processo evolutivo mais baixo, não tem o que fazer e quer passar a disseminar algo negativo, achando que eu vou aceitar isso? Logicamente não. Eu, graças a Deus, eu estou começando a aprender a olhar e quando a pessoa começa a falar alguma coisa, eu vou para outro lugar. Aí eu falo, nossa, é mesmo. É difícil. Eu não entendi nada, não escutei nada. Então isso para mim eu já considero uma vitória. E essa deficiência que o outro tem, ela só vai conseguir se tornar, vai só se resolver à medida que ele se afeiçoar a alguma ideia. Muitos estão buscando um caminho em algum lugar. Mas independente do caminho que você escolha, a que doutrina você siga, cada religião que você siga, procure fazer a fé raciocinada. Não compreenda aquilo a ferro e fogo, porque se você compreender a ferro e fogo, você vai passar a ver o outro só de forma negativa. E isso não está certo.
Aí você começa a disseminar lá a atitude dele tá errada. O cara não fez isso, o cara não está contribuindo de acordo com Cristo, o cara não está fazendo de acordo com Buda, o cara não está fazendo de acordo com o Papa, o cara não está fazendo de acordo com o pastor. Ah lá, tá errado. Então você não está compreendendo. A deficiência está em você, em saber estudar. Estudar é uma arte, um ofício, só que precisa cuidado. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Muitos não aceitam o Cristo, preferem aceitar outros personagens de nossa história, porque vivenciam aqui, nossa, quanta maldade no mundo, e se Cristo é tão bom, por que ele não ajuda? Ora, mas ele está ajudando. Agora pergunta por que o cidadão chegou naquela situação. Escolhas. Ele escolheu, errou, vai tentar modificar. Nada acontece por acaso. Não tem ação sem efeito. E não tem efeito sem causa. Não importa a crença do personagem, vamos colocar assim. Mas que existe uma força universal, um pai, que sempre está te ajudando. Se você não acredita nesse, você pode ter certeza que a ajuda vem no companheiro que está do teu lado, no amigo que vem do teu lado, no cachorro, no passarinho, em qualquer outra situação. Ela vem. Ela vai dar aquele time para você, poxa, que maneiro, que coisa abençoada. Esse cara foi muito feliz, essa situação foi muito feliz. Esse animalzinho me trouxe uma paz. Para eu entender aquilo que o outro me atacou, eu não vou gerar mais nada e vou perdoar. Deixa pra lá. Uma hora ele vai entender, vai melhorar, vai vir até mim, vai comentar, vai falar que errou, vocês vão se abraçar ou não, ou vão aceitar a situação de melhor maneira e caminhar juntos. E quem está fazendo isso? Ele está dando a bondade para a gente que infelizmente precisamos, através da dor, reconhecer os nossos erros e procurar auxiliar e edificar. Auxiliar aquele que não sabe, auxiliar as nossas vivências internas, edificar o nosso crescimento interno para que as ações do lado de fora possam ajudar o outro que está começando e não sabe que material pegar para edificar a própria casa interna. E isso é muito gratificante. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade da construção do bem, semeando paz, colherás harmonia, santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerá o desamparo. Às vezes a gente nos pega em um momento muito difícil. Ele falou, Senhor, dá uma ajudinha aí que o peso nas costas tá demais. Aí vem a mensagem interna assim dizendo, não tá aguentando o fardo que tá nos seus ombros? Não. Então fortaleça as pernas. Aquele que não reconhece, não procura entender sua base, a sua estrutura principal, não fortalece os seus ensinamentos internos, não vai conseguir compreender o fardo que está carregando. E compreendendo e fortalecendo, você percebe que o caminho, verdade e vida está dentro de nós a todo instante. A felicidade de estudar algo bom, nesse caso, é que você percebe que tem salvação para tudo. Só que é tudo no tempo. O tempo de aprender, o tempo de praticar e o tempo de aceitar e vivenciar algo de bom. Me excedi um pouquinho no tempo, que era 15 minutos, vão ser quase 25, mas estudar coisas assim é algo que faz com que a gente olhe para o dia anterior, coloque em prática no dia de hoje
para quem sabe colher bons frutos no dia de amanhã. Então, no nosso reino interior, que nós possamos edificar os nossos ensinamentos para construir com o próximo uma ideia maravilhosa de amizade, amor e respeito. Fiquem todos com Deus, que Deus nos abençoe e vamos lá, tentar construir algo de bom nos tempos atuais. Forte abraço.